Bem-vindas todas, muito obrigada pela presença. A gente preparou um PowerPoint para vocês nessa reunião. A reunião é de alinhamento para vocês, de escuta. A gente também quer escutar vocês, voluntárias, porque a gente sabe que sem vocês a gente não conseguiria, enfim, ter o projeto, né? Então a gente vai. Um minuto. Então a gente vai apresentar para vocês. Cli, quer falar alguma coisa antes de começar? A gente preparou com muito carinho o PPT e as ideias para a gente melhorar todo o nosso desempenho, tanto nós como gestão, como vocês como voluntária. A gente quer ter esse diálogo, principalmente. Eu acho que a palavra de hoje é diálogo e a segunda palavra é trabalhar, né, em comunhão, com comprometimento, mas aí a gente vai mostrando os pontos, vai explicando aos poucos. A doutora Gabi vai atrasar um pouquinho, mas daqui a pouco ela vai entrar e a gente vai dando início à reunião de alinhamento com vocês. Obrigada. Pode começar, gente. Então, aqui eu queria passar para vocês a importância e a responsabilidade de ser uma voluntária, né? A gente separou uma frase eu gosto muito dessa frase, que é: doar-se a uma causa, é ter no coração o dom do amor, o dom da caridade, da solidariedade, enfim, o dom de servir. É ter consciência de estar prestando um serviço à sociedade, ao seu próximo, cumprindo o papel de cidadão consciente. Então, o que é ser voluntária? É isso, né? A gente ajudar o próximo, a gente cumprir o nosso papel dentro da nossa sociedade. Então, o projeto, ele é 100% online, como vocês sabem, multidisciplinar. Então, as 4 áreas e, às vezes, as médicas entram em contato com essa vítima. Então, o nosso projeto é um pronto-socorro, né? Como vocês sabem, a vítima chega e ela é encaminhada e ela é orientada e, enfim, é isso que a gente faz. Queria falar primeiro para vocês o que um voluntariado pode trazer. Então, ele pode trazer o desenvolvimento pessoal, muita aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, a gente consegue entender melhor o que é empatia, o que é se colocar no lugar do outro, melhorias na saúde. Então, a gente, enfim, consegue se cuidar mais, né? Quando a gente cuida do outro, a gente tem que também se cuidar. O nível profissional, o desenvolvimento profissional. Então, eu entrei nesse projeto, há 4 meses atrás eu era outra pessoa. Hoje, assim, eu cresci muito, tudo que eu aprendi nesse projeto, acho que na minha vida eu não aprenderia. E nível institucional, doação de habilidades e beneficiar o terceiro e a sociedade. Então, essas são as possibilidades dentro do voluntariado. A violência doméstica é um assunto muito sério, muito grave, né? A gente sabe o quão delicado é. E eu quero trazer aqui para vocês algumas consequências que a mulher tem quando ela sofre algum tipo de violência. Primeiro, ela tem o trauma físico, né? Então, enfim, é um trauma muito sério e isso leva a um trauma psicológico, estresse. Ela tem medo, o agressor muitas vezes controla ela, e aí isso faz com que ela se distancie. Então, ela sente falta desse suporte. E o Justiceiras chegou para que ela consiga voltar a ter esse suporte, né? Para ela voltar a entender que ela não está mais sozinha. E o distanciamento social faz ela ter uma maior exposição a estressores. Então, qualquer coisa ela já fica estressada. Muitas vítimas, às vezes, elas não querem falar porque relembram daquilo. Então, é muito importante a comunicação entre vocês voluntárias sobre o que aconteceu com aquela vítima e o controle sexual e reprodutivo. Então, muitas vezes ela se fecha porque ela tem medo. Muitas vezes ela sofre todos os tipos de abuso e ela nem sabe. E aí a gente descobre isso conforme a gente vai conversando com ela.
Então, essas são as consequências da violência contra a mulher. Algumas a gente trouxe para vocês. Mi, quer falar? Quero sim. Então, agora depois dessa introdução que já deu, que é a parte mais psicológica do voluntariado, a gente queria fazer algumas sugestões para vocês para melhorar o fluxo do projeto, melhorar o atendimento às vítimas. E a primeira coisa, e assim, uma das mais importantes desses itens que a gente discriminou aqui, é que vocês não saiam do grupo sem avisar as responsáveis do encaminhamento, que são as meninas que formam os grupos. Se você precisar sair, por qualquer motivo, porque você teve um gatilho, porque você não está se sentindo preparado o suficiente, ou por qualquer problema de força maior, vocês têm que avisar a gente, no caso, o pessoal do encaminhamento, que é a Giovana, a Ana Júlia, a Zilmara, a Shirley e a Camila. Tem as fotinhos dela, a gente colocou para vocês ficarem mais familiarizadas, eu coloquei também. Então, é muito importante, gente, porque a gente sabe que a vítima está ali, a gente é a primeira pessoa que ela está tendo coragem de falar sobre o que ela está passando, ela já foi julgada muitas vezes por várias pessoas, ela não conta nem a própria família, né, dela, ela tem vergonha, e se ela teve finalmente coragem de denunciar, é muito importante que a gente atenda ela o mais rápido possível. A gente coloca um prazo assim de 48 horas, que é uma analogia ao prazo processual, mas assim, geralmente é importante que a gente atenda o mais rápido possível, né? E se por acaso você não puder, a gente já faz o reencaminhamento para outra voluntária que esteja disponível. Então, isso é muito importante. É Pode muito, falar, gente. é muito importante porque o nosso foco aqui é a vítima. Não tem problema nenhum se vocês não conseguirem atender ela. A única coisa que a gente pede é que essa vítima pediu a nossa ajuda, a gente provavelmente a última esperança dela. Então, para que ela não tenha problemas, a gente pede para que, se vocês não consigam atender ela, vocês podem avisar a gente, não tem problema, porque a gente entende, é um trabalho voluntário e existem muitas voluntárias. Ainda bem que a gente tem um número muito maior de voluntárias do que de vítimas. Então, se vocês não conseguirem atender naquele momento, não tem problema, a gente só pede para avisar, porque tem muitas voluntárias que estão saindo dos grupos sem avisar. E aí a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe, enfim, se elas vão continuar no projeto ou não, e tá tudo bem. A gente só pede de verdade para vocês avisarem a gente, para que a gente possa fazer o reencaminhamento e para que essa vítima ela tenha o atendimento mais rápido possível. Isso. O segundo ponto, gente, eu estou muda. O segundo ponto é que a gente tem conversado com as lideranças locais, nacionais, e nós mesmas assim, estamos em vários grupos e percebemos que vocês precisam comunicar à vítima o encerramento do atendimento. De todas as áreas, da rede de acolhimento, das advogadas, das psicólogas, das assistentes sociais, porque senão as vítimas ficam perdidas, aí se inscrevem de novo, mesmo não tendo uma nova demanda, e aí fica em duplicidade. Então, também é muito importante que vocês avisem para a vítima, a gente encerrou, eu já, por exemplo, na parte da advocacia, a gente já fez o BO, já encaminhou para o Conselho Nacional do Ministério Público, para a Defensoria, agora nosso atendimento foi encerrado. Claro que com muita delicadeza, com muita empatia, a gente sabe que elas estão muito sensíveis, elas muitas vezes têm a gente como uma salvação mesmo. Eu sei que às vezes é muito complexo, é como as psicólogas falam, né? A doutora Kátia, a liderança nacional, fala, elas ficam muito grudadas com a gente e a gente tem que ir aos poucos, né, para que elas desapeguem, né? Até porque a gente tem outras vítimas para atender. Senão, todas nós ficamos sobrecarregadas e não é a intenção. Então, isso é muito importante também. Pode passar, gente. Outra coisa também importante... pode falar, Gi. Mas é muito importante que, assim que vocês terminam de atender essa vítima, vocês façam a devolutiva. O link da devolutiva, ele é enviado na hora que vocês recebem o PDF. A gente cria um grupo, acho que a maioria de vocês já sabe como é o fluxo. É um grupo com 4 voluntárias de cada área, mais 4 lideranças nacionais, mais uma liderança local.
Agora a gente começou a colocar as estagiárias para que elas consigam fazer um mini relatório para a gente, como foi esse atendimento com a vítima. As estagiárias não entram em contato com a vítima, isso é muito importante vocês saberem. Estagiária está lá para ver como foi o grupo e, no final, fazer um relatório de como o grupo aconteceu. E cada voluntária de cada área faz a sua própria devolutiva. Não é uma coisa grande, não é uma coisa grande, é simples. Ela foi encaminhada ou fiz atendimento com ela, se for a rede de apoio, acolhi e falei que as outras áreas iam entrar em contato, ponto. É assim, é uma coisa simples, a gente só pede para que a gente consiga ver como foi o atendimento dessa vítima. A gente nem olha o nome de quem fez, a gente só olha o número do PDF, então não se preocupem, porque a gente não vai ver o trabalho de vocês. Enfim, a gente quer ver o todo, né? E não a pessoa, a voluntária em si. Então, é muito importante que vocês façam a devolutiva para que a gente consiga concluir o caso, porque se a gente não tem a devolutiva, a gente entende que o caso não foi concluído. E, de novo, estagiárias não entram em contato com a vítima. A gente teve já alguns casos em que as estagiárias entraram, mas é muito importante, gente, vocês não entram em contato, porque vocês são estagiárias. A gente está aqui para aprender. E as técnicas fazem esse papel. As técnicas que entram em contato, as técnicas podem pedir para vocês alguma coisa. Por exemplo, a advogada pode pedir para a estagiária ligar para a delegacia, enfim, essas coisas mais pontuais, mas vocês não entram em contato com a vítima, tá? Porque a gente pode responder até judicialmente, administrativamente, porque os órgãos competentes, a OAB, o órgão da psicologia, da assistência social, só podem atender as pessoas que têm as carteirinhas, né, de cada órgão. Então, é muito importante, porque isso pode prejudicar todas nós, né? E não é isso que a gente quer. Isso. E se a gente passa uma informação errada para a vítima, não é legal, Isso, né? exatamente. Pode acontecer. A gente precisa ter certeza de que a nossa informação é a correta. Que nem a Cris falou agora, só as técnicas entram em contato, as advogadas, psicólogas, assistentes sociais, e a rede de apoio também entra em contato. A rede de apoio é para ser amiga da vítima. Ela não vai orientar a vítima, ela não vai falar nada técnico. Então, se a vítima tiver uma dúvida sobre em qual delegacia procurar, ou onde eu posso fazer OB, a rede de apoio vai avisar a vítima que uma advogada vai entrar em contato. A rede de apoio, ela não fala sobre a parte técnica. Por quê? Porque se a gente passar, eu sou rede de apoio, eu já atendi algumas vítimas. Se eu passar alguma informação errada para a vítima, isso pode dar um problema muito grande. Então, como a gente falou agora, a rede de apoio é para ela ser amiga, é para a vítima conversar com ela, desabafar. Vocês podem conversar sobre filmes, para ser essa amiga mesmo, conversar do que vocês gostam de fazer. E as técnicas fazem esse trabalho mais técnico, tanto é que as técnicas são a psicóloga, advogada e assistente social. As psicólogas fazem o atendimento, as advogadas orientam sobre boletim de ocorrência, sobre, enfim, delegacias, e as assistentes sociais, elas escutam essa vítima e fazem o encaminhamento, enfim, necessário. E é importante falar também que as advogadas, elas não patrocinam causa. Isso a Cris pode falar melhor, porque ela é advogada, então ela tem mais propriedade para falar. Gente, a gente sempre reforça isso também, porque é outra coisa que pode implicar para a gente juridicamente, é isso, né? Principalmente e administrativamente pela OAB, né? Então é isso, a gente não patrocina a causa, a gente apenas orienta a vítima, encaminha para os órgãos competentes, para a defensoria, para o Ministério Público. Todas as vítimas do projeto são encaminhadas para o Conselho Nacional do Ministério Público, no canal da Ouvidoria das Mulheres. Então, vocês não precisam se preocupar. Às vezes, assim, acontece de um caso não ser tão grave, aparentemente, no PDF, e posteriormente ele fica grave. E aí também a gente vai encaminhar para qualquer dúvida que vocês tiverem. Isso é outra coisa muito importante, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês não tiverem tanta experiência naquele assunto, etc., vocês falem com as líderes nacionais, elas estão disponíveis.
não precisam ter vergonha ou receio, achar que não sabem. Assim, todo dia a gente aprende as coisas, né? É na prática mesmo que a gente aprende. Então, não fiquem meio receosas. As líderes nacionais estão aí para orientar vocês. Então, é isso. É muito importante que vocês saibam que as advogadas não podem patrocinar a causa, né? Passagem. Como eu falei, né? Foi As da rede. voluntárias da rede de apoio, elas são amigas, e a gente é muito importante a escuta. Então, a gente escuta com o coração. Então, o não julgamento é muito importante, porque essa vítima, ela já foi julgada praticamente a vida inteira. E a gente é a última esperança dela. Eu escutei de uma vítima ontem que a gente, o Projeto Justiceiras, foi a mão amiga no fim do poço dela. Então, assim, por quê? Porque houve esse atendimento sem julgamento. Então, é muito importante que a gente não julgue ela, porque ela já está muito fragilizada, ela já está muito vulnerável. Então, a rede de apoio é justamente para conversar com ela, para escutar ela. E as técnicas fazem os encaminhamentos e as orientações. E é muito importante também que todas as informações são sigilosas. Todas são sigilosas. Então, é muito importante que vocês não repassem o PDF, não comentem sobre o PDF, não pode repassar o PDF por grupo, porque cada voluntária recebe um PDF. O PDF que está com você só está com você, não está com outras voluntárias. Em casos de reencaminhamento, daí outra voluntária vai estar com aquele PDF, mas é só. Não, a gente não pode repassar PDF. Quer falar aqui? Mais alguma? A lei da proteção. Sabe que entrou em vigor agora a nova lei de proteção de dados, né, que está muito mais... Está muito baixo. Baixo. Agora está melhor? Melhorou. Pronto. Entrou em vigor a nova lei de proteção de dados, então é muito importante a gente respeitar, porque essas informações, porque o mundo está online, né, como a gente sabe, então todas essas informações de banco de dados e etc., eles estão em cima, porque qualquer deslize a gente pode responder administrativamente, juridicamente, então por isso que é muito importante que a gente, e até por preservar a vítima mesmo, né, gente, são histórias, são acontecimentos pessoais da vida dela, que ela não compartilha com ninguém, apenas porque ela confiou na gente, né, ela deu esse voto de confiança no projeto e nas voluntárias, então é importante que a gente responda à altura, né? Pode passar, Isso. Ju. A doutora Kátia, a doutora Luciane e a doutora Ana, elas estão aqui. Se vocês quiserem falar como é o atendimento, enfim, na área de vocês, porque vocês têm propriedade, cadê vocês? Ivanda também quer falar um pouquinho. Ela tem uma coisa importante a falar. Ivanda está aí? Ana, Lu, doutora Kátia, Ivanda. Não? Ana, vocês estão... Cadê vocês? Eu tô vendo vocês aqui. A doutora Kátia abriu. Estava escutando, estava prestando atenção. Depois eu volto para o PowerPoint aqui. Como vocês estão aqui, já que a gente está falando dessas áreas, eu acho legal vocês falarem da área de vocês. Posso primeiro falar um negócio? Claro. Vocês estavam falando das estagiárias. Eu queria saber quantas estagiárias estão aqui hoje. Alguém pode dar uma... Podem colocar no chat, se vocês quiserem. Uma já está aqui. 2, 3. Temos algumas. 4, 5, 6, 7. Ah, a gente tem bastante. Bastante, bastante. Então, assim, eu queria dizer para todo mundo, assim, que é um grande prazer. Eu queria falar isso, assim, com voz e imagem. Acho que eu estou falando pela Ana, pela Lu, pela Ivana, por todas nós da liderança, pela Cima, por todas. Então, assim, é um grande prazer ter essa primeira turma de estagiárias
E no caso da psicologia estagiário, que teve um menino que ficou, né? E, assim, um grande prazer a gente ter essa primeira turma de estagiárias. Foi uma batalha pessoal mesmo da liderança em geral, porque a gente também crê que o estágio tem um significado muito importante na vida do estudante e a gente quer compartilhar o conhecimento. A gente quer com que esse conhecimento seja passado adiante por várias e várias décadas, que seja o caso. E vocês são a primeira turma de estagiárias aqui do projeto. O projeto tem 6 meses de vida agora. E eu estou muito feliz. Agora, como tem muita estagiária dizendo, eu não entrei no grupo ainda, e agora o que eu faço? E agora eu queria fazer o grupo, e vai acabar o ano. E aí eu peço um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente está tentando encaixar uma estagiária do jurídico, uma do psicológico, e assim vai. Então, eu estava lendo agora, enquanto a Gil e a Cris estavam contando as coisas, eu estava lendo os comentários. Não. Tem de outras áreas também, Tainá, tem de outras áreas também. A gente tem 120 advogadas, 50 psicólogas e 20 assistentes sociais estagiárias. Então, a gente tem bastante estagiária e a gente costuma pôr em um grupo advogada, no outro grupo psicóloga, no outro grupo assistente social. Então, talvez demore um pouco para vocês entrarem, mas vocês vão entrar, porque a gente chega a muitos casos por dia e a gente tem um número grande de estagiárias, mas que até o final, assim, daqui 2 meses, 1 mês, vocês todas vão estar em grupos. Vão estar em grupos. Então, eu queria pedir, assim, não só a paciência de vocês, mas dizer que vocês são a primeira turma. E eu acho isso um significado muito bacana. E aí, quem quiser falar comigo no privado, eu estou às ordens. Venham falar comigo no privado, a gente vai conversando, tá bom? Pronto, falei. O que mais vocês querem que eu fale? Deixa só a Ivanda. Ivanda queria falar também. Desculpa, dona Cátia, quer falar ainda mais um pouquinho? Não, a Ivanda queria falar antes que eu mesmo. Ivanda, você está aí? Não estou vendo ela, não. A Lu queria falar, a Ana Cláudia também. Lu vai falar da Lei de Proteção de Dados. Melhor. Eu acho que mais é bacana falar isso agora. Ivanda está entrando. Então, já quer falar, Lu? Deixa eu ver se a Ivanda consegue entrar logo. Oi, tudo bom? Boa noite a todas. Obrigada por estarem com a gente. Quero dizer que vocês são a peça-chave do projeto, que se não fosse vocês, nós não conseguiríamos atender as vítimas de violência e falar que nós também estamos à disposição. Às vezes, eu sei que quando recebe um caso, vem aquela angústia, aquela pressão e aquela responsabilidade para resolver, mas vocês sabem que pode contar com a gente, com o projeto, com as lideranças, temos muito material de apoio para todas, e podem ir com tudo, sem medo, sem insegurança, não tenham medo de perguntar também, porque a gente só vai aprender fazendo, tá? Quanto à proteção de dados, é importante ressaltar que o projeto os dados são todos sigilosos, inclusive agora está em vigência a nova Lei Geral de Proteção de Dados, em que, quando vocês se inscrevem como voluntários ou estagiários, vocês já estão de acordo com essas questões do sigilo dos dados, seja para que não podem repassar, porque muitas vezes não, na maioria das vezes, os processos de violência doméstica são segredo de justiça, e às vezes a gente pode colocar até uma vítima em risco no caso de compartilhar as informações. Às vezes tem que tomar cuidado também em compartilhar print de conversa do WhatsApp, áudio, deixar só de forma interna, se for o caso, enviar para as lideranças, e após as conversas é sempre bom orientar a vítima, se o agressor tem acesso ao celular, em apagar essas conversas, porque muitas vezes, se o agressor tem acesso, ela pode ficar numa situação de perigo aí. Então, por hora, acredito que é isso. Acho que mais para frente eu vou falar de alguns protocolos especiais. Sejam todas bem-vindas. Todas podem contar com a gente. As estagiárias também são fundamentais, também no nosso auxílio aí, assim como para a aprendizagem de vocês. Podem contar com o nosso apoio, com o nosso carinho, com a nossa admiração. Obrigada, Lu. Tirar uma dúvida, Gi. Oi.
aqui, Tassiana. Fui colocada num grupo de uma vítima hoje, e eu queria saber quantas pessoas de cada área, porque eu imaginei que esse grupo seria uma psicóloga, um advogado, um assistente social e uma da rede de apoio e acolhimento. Isso. Quantas... Nesse grupo tem 10 pessoas, são todas de qual área, assim, só para entender? As voluntárias que entram em contato são uma assistente social, uma psicóloga, uma rede de apoio e uma advogada. Daí tem 4 lideranças nacionais, então, ou Ana, ou Ivanda, ou Olivia, enfim, de cada área, ou cada área nacional, e mais uma liderança local que vai perguntar para vocês, voluntárias, se vocês conseguiram entrar em contato com a vítima ou não, o que vocês estão achando, enfim, vai fazer o grupo funcionar. E aí tem uma pessoa do encaminhamento, que sou eu, ou Ana Júlia, ou Camila, ou Zilmara, ou Shirley. Então, no total, e a estagiária agora, então no total são 11, mas só 4 entram em contato. As outras dão suporte, e para as estagiárias, caso vocês precisam de alguma coisa, elas estão aí para ajudar. Tá, eu fiquei na dúvida porque alguém colocou aqui que era da rede de apoio e acolhimento, mas no caso seria eu, a da rede de apoio e acolhimento. Então, acho que foi a Lida que deve ter falado. Mas entendi. Depois você me passa e eu vejo isso com você, tá bom? Por favor, tá bom, eu queria... obrigada. Oi, eu queria só saber uma informação que tu exatamente falou. As quatro voluntárias, elas entram em contato no mesmo momento, ou a gente espera, por exemplo, a psicóloga primeiro entrar em contato, dar retorno e assim vai indo? Porque logo quando eu recebo um caso, eu já mando um WhatsApp para a vítima, me colocando à disposição. Eu não sei se está certo, ou eu espero alguém dizer que quando é que pode, porque muitas vezes, digamos, 3 mensagens para a mesma vítima, e ela não tem conhecimento exatamente assim das 4 áreas. Eu falo que sou da área jurídica, tudo, informo isso a ela e me ponho à disposição para ela conversar. Essa dúvida que eu tenho, assim, se não é 4 pessoas entrando na mesma hora, assim, eu fico na dúvida se não é. Obrigada. O que a gente pede é que uma não tem ordem de atendimento, mas uma entra em contato e já avisa, outras 3 voluntárias entrarão em contato também. É só para que ela tenha ideia de que as outras também vão entrar em contato. E como eu falei, as técnicas que vão fazer essa orientação, rede de apoio, tá para ser amiga dela. Mas se ela tiver dúvidas, se a rede de apoio entra em contato primeiro, a rede não vai tirar dúvidas dela. Quem vai fazer isso são as técnicas, porque a gente não pode passar informação errada para a vítima. Então, a técnica vai escutar ela e fazer as orientações necessárias, mas não tem ordem de atendimento. É só importante avisar a vítima que outras 3 áreas vão entrar em contato também, para que ela não leve um susto e receba 4 mensagens, e aí, enfim. Mas é isso, mais ou menos. Certo, obrigada. Não, ficou bem claro. Isso que você está falando é importante, porque, por exemplo, acaba que para a gente evitar a revitimização, a gente, por exemplo, você é da jurídica, você entrou em contato primeiro, teve disponibilidade primeiro, você já coloca no grupo da vítima. Pessoal, entrei em contato, ela me falou isso, isso e aquilo, e aí a próxima pessoa que entrar em contato, porque é quase nunca simultaneamente, justamente porque ninguém tem tempo de entrar. Então, se você já entrou em contato, você coloca lá todas as informações que ela já te passou, para ir com a psicóloga que for ver a assistente social, a rede, já não revitimizar. Isso ajuda muito para ela não ficar tão assustada com tantas pessoas entrando em contato, porque a gente já escutou um pouco da história dela e aí facilita. Gente, aí Luciana, quanto a esse assunto mesmo. Não, eu sou Clícia, porque eu estou no coisa da... tá. Assim, só para mim entender. Muitas vezes, ela me manda, digamos, eu mando uma mensagem no WhatsApp e fico esperando. Pode ser que ela responda agora, pode ser que demore um dia para responder ou coisa assim. Mas muitas vezes elas me mandam um áudio, tá? Esse áudio eu posso repassar ou é melhor eu traduzir o áudio? Deixa as assistentes sociais falarem. Assistentes sociais, melhor. Eu acho que eu Ivanda, fala. Ô, Ana.
Não, na verdade, assim, a gente pede para que essa técnica, essa pessoa que está ouvindo, ela ouça, assimile a história e só repasse aquilo que é importante às demais colegas do grupo saberem, por uma questão de ética, por uma questão de sigilo à história da vítima também. E até assim, a questão da evitar a revitimização não é contar toda a história que a vítima traz para a gente. É contar aquilo que, levar para o grupo aquilo que é necessário as outras técnicas saberem para poder conduzir a história, para conduzir a conversa com ela depois, tá bom? Obrigada, Ana, por me corrigir. Ivanda, quer falar um pouquinho também? Fala aí para a gente um pouquinho, por favor. Ivanda é a liderança nacional da assistência social, como a Ana também, Ana Cláudia. Então, é justamente isso que a Ana falou, né? Porque a gente às vezes tem a impressão que o trabalho em grupo a gente necessita passar tudo. E o que ocorre? Os grupos ficam gigantescos. Tem casos que coloca 15 áudios no grupo. Para a gente da liderança, principalmente que acompanhamos caso a caso, fica muito difícil ouvir 15 áudios para poder entender a história e às vezes dar um parecer. Porque tem caso que demanda um parecer técnico, ou do jurídico, ou do social, ou da psicologia. Então, é importante conseguir extrair apenas o necessário para poder colocar. E aproveitando que a minha fala aqui, né, a oportunidade de fala que as meninas deram, uma coisa que eu tenho notado bastante nos grupos é levar para a vítima, para a mulher que está sendo atendida, o senso comum. Isso é muito perigoso, porque você acaba com o intuito de passar aquela coisa de empatia com a vítima falar, reclamar da delegacia, reclamar dos atendimentos, e você concordar com ela, é isso mesmo, na delegacia é ruim mesmo, não, nos serviços são ruins mesmo, isso é muito complicado. Por quê? Porque o nosso trabalho tá para conversar com a vítima, fazendo com que ela, mesmo que tenha tido toda essa experiência negativa nos serviços que ela já esteve, que ela vai ter uma experiência diferente. Esse é o nosso papel também. Garantir para ela que ela vai ter uma experiência diferente, embora a gente saiba das dificuldades, mas nessa vontade que às vezes a voluntária tem de trazer a vítima para junto dela, às vezes acaba, como que eu posso dizer, aceitando e concordando com a fala dela, sendo que numa situação como essa acaba prejudicando o trabalho das outras áreas. Porque imagina só, quando você concorda com a vítima dizendo que, de fato, a delegacia, o atendimento é ruim, como que a voluntária do jurídico vai conseguir convencer ela a voltar para registrar um novo boletim de ocorrência? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala de senso comum. E aí, a gente pode trazer assim que, para você se sentir confortável com a vítima, você não precisa concordar com tudo que ela traz. Não é isso. Empatia não é isso. Não é concordar com tudo que a vítima traz, não é passar a mão, muitas vezes, na cabeça da vítima, não é isso. Empatia é você conseguir entender as fragilidades dela, consolá-la, vamos dizer assim, né? Apoiá-la, né? Nessas fragilidades e garantir para ela que as áreas que estão atuando estão fazendo o seu melhor. A assistente social vai fazer o melhor dela, a psicóloga vai fazer o melhor dela, a advogada vai fazer o melhor dela, porque esse é o papel nosso dentro do Justiceiras. Lembrando sempre que o nosso atendimento ele é emergencial, é um atendimento de pronto-socorro. E aí a gente tem que... não dá para ficar dourando a pílula e demorando muito, às vezes, para querer trazer a atendida, né,
para junto. A gente tem casos que precisam de muito mais celeridade, e aí todas nós, voluntárias, temos que entender isso, que em alguns momentos a gente vai ter que andar um pouco mais rápidos em algumas situações, porque o próprio caso demanda essa agilidade. E não é porque a gente está querendo atropelar uma área ou outra, lembrando que nós temos 4 áreas de intervenção, 4 áreas de atuação. No atendimento multidisciplinar, não é uma área interferir na outra, que vai interferir na outra, não. É um atendimento que vai acontecer cada um dentro da sua especialidade, e aí tem que se respeitar essas especialidades, sim, porque muitas vezes, como a Gi acabou de falar, ela não vai dar uma informação da psicologia, porque ela falou, eu corro o risco de dar uma informação que é inadequada, inclusive para aquele caso. Talvez pudesse ser adequada numa outra situação. Não estou dizendo que a informação é errada, estou falando de uma informação que talvez naquela situação seja inadequada, e aí a gente tem que passar a bola, de fato, para a área que vai conseguir dar a informação mais adequada. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, são sutilezas que a gente vai adquirir, perceber durante o tempo, durante os atendimentos, mas que são situações que são muito importantes, porque a gente está falando com vítimas de violência. Não é um voluntário comum, não é um voluntariado comum, longe de ser. Porque, às vezes, uma fala nossa vai influir, de fato, negativamente em todo o andamento dela dentro do caso. Vai desconstruir, se você dá tem uma fala negativa em algum aspecto, vai desconstruir todo o trabalho de uma equipe. Então, e é muito difícil traçar e amarrar essas falas, esses atendimentos. É muito complicado. Então, a gente tem, se tem dúvida, temos 4 lideranças nacionais dentro do grupo, justamente para serem acionadas nessas dúvidas. Não atendam, não falem quando vocês têm dúvidas. Pede para a atendida, para a vítima, esperar um pouquinho, espera só um pouquinho, que eu vou tirar uma dúvida. Recorra lá, ninguém é obrigado a saber tudo, recorre, e nós estamos aqui justamente para isso, para troca de saberes e aprendizado conjunto, para dar um atendimento digno e fazer com que a mulher saia do ciclo de violência. Seria isso, meninas. Muito obrigada, Ivana. Arrasando como sempre, né? Posso falar um minutinho? Um minutinho, Giovana? Claro, pode sim, em cima. Olha, então, eu queria dar um oi para as voluntárias do acolhimento, no sentido que eu vejo que muitas desistem, não avisam, é aquilo que a gente falou há pouco, e outras têm muito receio. Eu acho que isso é um ponto importante, né, de atender a vítima. E elas, lógico, me chamam, tal, eu esclareço, mas mesmo assim elas demoram muito para entrar no grupo. Então, esse tempo é assim, se você não vai lá, que nem eu sinto, e não faz o contato, a voluntária fica assim um pouco de escanteio e o grupo começa e faz toda a articulação e a minha área, a área do acolhimento, fica assim à deriva. Então, eu acho que o que é importante é salientar que a gente está a postos, elas devem se comunicar mesmo para tirar dúvida e perder esse receio, né? O receio do contato com a vítima, porque elas veem que as outras áreas da psicologia, do jurídico e do serviço social têm talvez um preparo melhor e a nossa área fica assim mais assim sem essa experiência. Mas, como disse a Clíce, realmente é aprendendo, fazendo o que a gente aprende. Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse gelo, já que se propôs a participar do projeto, como se diz, entrar com ele no todo e entrar em contato com a gente, que a gente está aqui como liderança a postos para esclarecer as dúvidas. E eu sinto mesmo que a coisa fica um pouco parada, fica assim, se eu não faço aquele contato, muitas vezes vou atrás da voluntária. Tenho feito isso muito no privado, porque às vezes as lideranças estão tão sobrecarregadas que elas não conseguem, para ver se a voluntária vem, qual é a dúvida da voluntária. E eu acho que esse ponto é um ponto importante para a nossa área do acolhimento também participar do projeto. Ela não só ficar como uma figura decorativa no grupo. Ah, a voluntária está lá, mas o que a voluntária está fazendo?
que ela está esperando? Não, ela tem que participar também, porque afinal ela é uma parte do projeto importante. Então, eu acho que isso aqui Ela é para muito... ser, é aquilo que a gente falou, ela é para ela ser a amiga, ela não vai dar orientações, ela vai ser a amiga. Então, conversar sobre o que gosta de fazer, falar sobre você também. As minhas vítimas, eu já atendi algumas, elas sabem mais a minha vida do que eu mesma, porque a gente troca ideia. Então, é isso, a gente é amiga, porque quem vai fazer orientação são as técnicas. A gente não pode esquecer disso para não dar problema no futuro. Enfim, as técnicas fazem esse papel. Sim, mas veja bem, o que está acontecendo é isso. Elas ficam assim no stand-by, que a gente fala. Muitas delas ficam no stand-by esperando. Então, se você dá aquele empurrão, ela vem, certo? E muitas vezes você precisa dar aquele empurrão para a pessoa se inserir dentro do grupo, entender a articulação, tá? O que é importante colocar, ó, os dados, a escuta que ela fez da vítima, tá? Ter uma socialização com o grupo é importante também. Entrou uma voluntária, agora vai entrar outra voluntária. Saber o movimento do grupo. Todo esse movimento, a voluntária do acolhimento tem que acompanhar, porque faz parte do estudo do caso. A voluntária do acolhimento é tão importante quanto as outras voluntárias. Eu vou continuar... Isso, a valorização desse voluntariado. O voluntariado do acolhimento é muito importante, porque afinal ela é uma pessoa que está engajada no nosso projeto também, certo? Então ela é uma figura importante. É isso que eu queria passar para o pessoal que tá nos ouvindo agora, o Giovana. Eu vou voltar aqui para o PDF, para a apresentação, para a gente não atrasar muito. Meninas, então aqui essas são as pessoas que vão montar o grupo e colocar vocês. A gente tem a Ana Júlia, que está aqui hoje com a gente, a Camila, eu, a Letícia, a Shirley e a Zilmar. Então essas pessoas são as que vão escolher vocês. A gente escolhe por disponibilidade. Então vocês, ao se inscreverem, escolhem os dias que vocês podem atender e a gente escolhe por disponibilidade. E aí a gente cria o grupo e adiciona vocês. O fluxo eu já expliquei um pouquinho antes, né? Mas como funciona? Eu vou passar de novo. Esse PDF chega e vai ter a formação de grupo. O grupo vai conter 4 lideranças nacionais, 1 liderança local, 4 voluntárias e uma estagiária e a pessoa que montou o grupo. As lideranças nacionais vão estar para caso vocês tenham dúvidas objetivas. As lideranças locais vão articular o grupo, gerenciar o grupo. Elas estão também para ajudar vocês, caso a vítima precise ir para algum local naquele lugar, a liderança local está aí para isso também, para ajudar vocês a acharem os locais mais perto para aquela vítima. Esse é o grupo montado, então no total vão ter 11 pessoas. 4 desse grupo vão entrar em contato. Estagiárias não entram em contato com a vítima, nem as lideranças nacionais e nem a liderança local. O papel é de vocês. E, de novo, lembrando que o que a gente quer fazer aqui é cuidar da vítima. Então, a importante é a vítima. Nós somos muito importantes, mas a gente precisa focar na vítima. Então é isso, as estagiárias não entram em contato, quem entram são as voluntárias. Daí isso daqui é o que eu acabei de falar. Se vocês voluntárias não conseguirem atender, não tem problema, vocês podem avisar a gente que a gente faz o reencaminhamento, mas é muito importante que vocês avisem para que a vítima ela não fique sem atendimento. E aí a Lu, agora, ela pode falar um pouco para a gente sobre os protocolos especiais. Lu? Oi, posso sim, claro. Deixa eu aumentar aqui, porque nós temos alguns protocolos especiais por conta das peculiaridades de cada caso, porque nós já temos aí 2.300 casos, tem chegado mais de 20 por dia, e tem alguns casos que têm as suas especificidades. Então,
nós criamos aí protocolos especiais, eu vou tentar explicar rapidamente o porquê e mais ou menos o procedimento diferenciado, por isso que ele tem e não se enquadra aí. Esses protocolos não ficam no Drive, eles são formação de grupos, e aí tem, acho que no Drive, os materiais de cada área aí. Primeiro tem violência doméstica em geral, que costuma ser a maioria dos casos, com juridicamente pedido de protetiva, boletim de ocorrência, e quando é violência doméstica em geral, com mulher sem nenhuma peculiaridade ou nenhum agressor. Aí tem o segundo protocolo, que são os crimes cometidos por autoridades com superioridade hierárquica ao uso de arma. Tem esse protocolo porque, por exemplo, no caso de crime cometido por policial militar, nós devemos acionar a corregedoria com superioridade hierárquica. Tivemos um caso de um advogado que cometeu abuso sexual contra a estagiária, então devemos oficiar a OAB. E com o uso de arma, porque nós temos dentro da Lei Maria da Penha, como uma das protetivas, a suspensão do porte de arma. Então, tem que analisar essas peculiaridades para maior proteção da vítima. Os casos de abuso sexual, geralmente, nós temos as médicas nos grupos, porque tem os protocolos de profilaxia, tem a questão de também, muitas vezes, se é menor de idade, avisar compulsoriamente o conselho tutelar, e bem como, no caso do jurídico, fazer o boletim de ocorrência de forma presencial, porque não é possível na forma online, por tratar-se muitas vezes de estupro ou estupro de vulnerável. Aí o assédio moral e sexual no trabalho, porque nós temos recebido alguns casos, mas nós temos a peculiaridade que, por exemplo, de avisar o Ministério Público do Trabalho e muitas vezes ficarmos atentas à CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas também. Os crimes virtuais, que são os praticados via internet, seja por pessoas conhecidas ou desconhecidas, nós já recebemos relatos de fakes que fizeram montagem com as fotos das vítimas, e dessa forma é o procedimento de avisar a SaferNet, a Polícia Federal, e quando medida protetiva, e a mulher já tem a medida protetiva, mesmo sendo uma ameaça de forma virtual, ela pode se enquadrar como um descumprimento de medida protetiva, que é crime da Lei Maria da Penha, passível de prisão em flagrante. O Estatuto da Criança e do Adolescente, porque alguns casos tem entendimentos que não se enquadram como Lei Maria da Penha, então vai por o ECA, que tem outras especificidades, como se, por exemplo, nós, se recebermos um caso desse, não acionarmos o conselho tutelar, podemos responder de forma administrativa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse aviso deve ser também de forma compulsória, querendo a vítima ou não. O Estatuto da Pessoa Idosa, que geralmente nós aplicamos aí o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem crimes específicos, as penas são mais altas, a ação penal pública é incondicionada, e até nos centros de referência, aí acho que as assistentes sociais podem falar um pouco melhor, elas têm um tratamento diferenciado e preferencial. Quando é gestante, porque muitas vezes pode até ocorrer um aborto, então nós temos que ter esse cuidado maior também, em que entre a parte médica, a parte jurídica e assistência social. Muitas vezes algumas chegam sem pré-natal nenhum também, então nós encaminhamos, ou muitas vezes elas estão grávidas, vítimas de estupro, então temos que verificar com cautela esse tipo de caso. O protocolo internacional, que são as vítimas brasileiras no exterior e as estrangeiras no Brasil, nós já tivemos casos na Itália, Japão, Singapura, Turquia, Venezuela,
assim como já tivemos chinesas no Brasil, bolivianas, em que devemos acionar os consulados específicos, observar os tratados internacionais e, se for o caso, até acionar a rede local do país que a mulher se encontra, porque muitas mulheres nesses países estão sozinhas e ficam receosas de voltar para o Brasil com os filhos, se for o caso, e com medo de até enquadrar aí num sequestro internacional. Então, temos que tomar esse cuidado. Os líderes religiosos, que são os casos como, por exemplo, os casos de João de Deus, não veio para a gente, mas é um exemplo, mas já vieram vários casos de líderes religiosos, que são os que abusam da fé ou de uma crença para abusar sexualmente ou psicologicamente ou fisicamente das mulheres, e geralmente esses casos eles são um pouco mais trabalhosos, porque vem muitas vítimas ao mesmo tempo, com o mesmo tipo de denúncia, então a gente precisa aí de uma força-tarefa maior, e considerando também que os líderes religiosos exercem um certo poder, seja espiritual, seja econômico ou financeiro ou político, dentre as vítimas, então são vítimas que requerem um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado aí, não que outras não precisem, mas é outro modo de trabalhar. As mulheres com deficiência, que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem essa proteção específica, também em alguns estados nós temos as delegacias da pessoa com deficiência, em que há um tratamento diferenciado, até mesmo nas questões da acessibilidade da mulher, então, por isso temos esse protocolo especial. As mulheres trans, também já atendemos homens trans, que são quando as pessoas não se identificam com um gênero biológico, e sim com um gênero que escolheram ali, e nós devemos tomar essa precaução, porque muitas vezes até na hora de chamar no nome social, tomar esse cuidado até do prenome ele ou ela, para que não sofram outra violência institucional, porque vem algumas denúncias de violências transfóbicas feitas até pela família. E tem os centros de referência da diversidade para que eles sejam encaminhados, e há entendimentos em que se enquadra a Lei Maria da Penha, outros que não. Então, temos que avaliar cada caso. A questão de intolerância, racismo, preconceito e discriminação, que enquadra aí na lei do racismo, que atualmente, segundo o Superior Tribunal Federal, o crime de racismo também se enquadra no caso da LGBTfobia, né? Então, nós temos que ter cuidado com essas especificidades, essas peculiaridades, para que possamos dar o melhor atendimento aí para as vítimas. Obrigada, Lu. Oi, gente, aqui a gente já está terminando a apresentação, depois a gente vai abrir para perguntas. Eu já respondi algumas, mas assim, a gente vai escutar um pouquinho vocês. Aí é isso aqui, nós temos 80 ao todo aqui, 50 lideranças locais, 82 lideranças nacionais e locais, né? Estamos em quase todos os estados, só faltamos chegar em Roraima, se não me engano, e aqui alguns dados, pode voltar, pode passar. E aqui alguns dados do projeto, mais de 2.300 vítimas até hoje, mais de 3.800 voluntárias, o que eu já falei, as 81 lideranças locais, 520 assistentes sociais, 350 psicólogas e 1.300 advogadas, e aqui está errado, 1.700 redes de acolhimento, e 52 médicas. E outra coisa que me perguntaram bastante, eu vou logo responder essa, é a questão da demora, às vezes, de vocês receberem vítima, e principalmente o pessoal da rede de acolhimento. E é justamente por isso, né? Eu até respondi uma pergunta. Felizmente, nós temos mais voluntárias do que vítimas, né? Então, acaba que demora um pouco mesmo, porque todo mundo atende uma vez, aí a rotatividade, né, demora mais um pouquinho, um mês e pouco. Mas, enfim, muito obrigada pela disponibilidade. E eu queria explicar isso, porque a questão da demora é essa. Obrigada a vocês. E agora a gente
pode responder perguntas. Teve uma pergunta também, doutora Kátia, se você quiser responder, que a voluntária da psicologia queria saber, a voluntária estagiária da psicologia queria saber um pouco a função dela no grupo. Eu acho que você pode falar melhor, além de fazer um pequeno relatório e de ajudar, né? Mas aí você pode falar mais como ela poderia ajudar a psicóloga, né? Que já tem o... Sim, sim. Olha, uma estagiária estava conversando comigo e ela falou assim, mas na faculdade eu já atendo. Ela atende porque ela atende sob a supervisão, né? Normalmente ela já está na sala com o supervisor, ela atende em grupo. Não é o caso aqui, porque a estagiária, diante da questão da lei, que a doutora Lu já explicou e tal, e até por conta do Conselho Federal de Psicologia, que não permite o atendimento remoto de pessoas não formadas. Isso está só liberado para as pessoas formadas. Então, aqui nós temos o estágio é de observação, o estágio é de comunicação entre as voluntárias. Então, já é bacana, porque, assim, é um projeto inovador. Eu que estou há 30 anos na área, eu nunca tinha visto um projeto que atende online, WhatsApp, em grupo, né? Então, assim, a estagiária pode participar do grupo, a estagiária pode conversar com as outras voluntárias, a estagiária pode dar ideias, ela pode conversar sobre o formato do atendimento, ela pode participar de todas as estratégias, menos falar com a vítima. Pode dar problema para ela. Oi? Posso só falar uma coisa? Diga. Meninas, de novo, a pessoa importante aqui é a vítima. A gente já tem 4 pessoas falando com ela. A gente não precisa, eu sei que eu também sou estagiária, eu faço psicologia, e assim, eu sei que dá muita vontade da gente atender, só que é a vítima. 4 pessoas, às vezes, elas já reclamam. Imagina uma estagiária que ainda está se formando, a gente não pode... o importante é que é a vítima e não a gente. Não, claro que a gente vai aprender, mas a gente tem que primeiro pensar na vítima e não na gente, até porque é a vítima. Então, 4 pessoas conversando com ela já é muita coisa. Se a gente colocar mais uma, daí talvez atrase, talvez ela não queira mais falar, porque ela já falou para uma, já falou para outra. E o grupo serve justamente para isso, para que a gente se comunique entre a gente no grupo. Então, para que vocês voluntárias consigam chegar num acordo do que fazer e trocar ideia entre vocês. E a estagiária, ela muitas vezes pode também, eu já vi em grupos que a estagiária, ela conversa junto. Mas tem aquele lugar, estagiária advogada. Tem a delegacia de tal lugar. Vocês podem pesquisar e mandar no grupo. A gente tem que pensar na vítima e não na gente nesse momento. Desculpa, doutora Kátia, pode continuar. Não, e aí você falou um negócio assim que o pessoal vai falar, mas ela é da psicologia, ela está estudando psicologia e fala com a vítima, que ela falou agora há pouco, as vítimas sabem da minha vida mais que... Só que a Gi, ela às vezes fala como acolhimento. Ela não vai chegar para a vítima e falar, olha, eu como estudante... Ela não. Aliás, pouca gente sabe que ela faz psicologia porque ela fica na boca miúda, né, Gi? Você fica mais no acolhimento. Então, assim, as estagiárias podem até se inscrever no acolhimento depois. Porque, por enquanto, elas estão no estágio. E aí, o aprendizado que vocês vão ter aqui, por exemplo, algumas faculdades a gente fez um acordo. Quem vai assinar vai ser a supervisora de vocês da faculdade e eu. Então, a questão aqui não é assim, mas eu vou falar com a vítima? Infelizmente não pode. Se pudesse, a gente adoraria. E também tem uma outra questão. Às vezes a estagiária... como você se inscreveu, Maria Eduarda? Você se inscreveu, vai depender de como você se inscreveu. Se você está no estágio, você não pode falar. Se você quiser ir para acolhimento, você não pode ficar no estágio. Né? Então, assim, é como a pessoa se inscreveu. E aí também é o seguinte, às vezes a estagiária não tem o preparo para falar com a vítima. Ela não tem o preparo. Uma outra coisa que eu queria apontar aqui é o seguinte, que eu tenho percebido muito. Por mais que a gente elabore o atendimento que é emergencial, e o atendimento da psicologia aqui é de orientação. Qual é o assunto que a psicologia vai abordar com a vítima? Explicar o ciclo da violência, explicar o tipo de violência que ela pode estar sofrendo e dar apoio. São alguns atendimentos. Não é para ficar com a vítima. Então, eu até falo assim,
nossa, a gente tem tanta vontade de ajudar que a gente pega a vítima para nós, né? E aí a gente fica com o telefone da vítima, a gente fala com a vítima 10 vezes, a gente fica com a vítima 2 meses seguidos. Não pode. O desejo da gente não pode ser realizado, é o da vítima. Então, o que eu peço para a gente, vocês fiquem atentos. Eu dou sempre uma dica, desde o começo do projeto. Leiam o PDF atentamente. Leiam 2 ou 3 vezes antes de querer tomar outra providência. Leiam todas as questões que estão antes do grupo começar. Lê tudo, mesmo que você fique 15 minutos lendo, não entre no grupo naquela hora, lê tudo, tudo, tudo. Lá tem todas as orientações, o telefone de todo mundo, as 4 lideranças nacionais estarão lá. E, principalmente, até acima estava dizendo, né? Para que serve o acolhimento? Se ela não entrou no começo, ela entra no fim, às vezes até para fechar o grupo, para perguntar se estava tudo em ordem. Mas tem uma pessoa que chama de liderança local. Ela não está lá de enfeite. Ela está lá para coordenar o grupo. Então, é tanta gente para ajudar e bastante coisa para ler. Então, eu sempre, desde o começo do projeto, eu digo assim, o segredo do projeto está na leitura atenta e no tanto de calma que você puder ter. Se você não tiver calma, quem é que vai ter? A vítima que não vai ter. Então, a vítima vai falar com você que ela vai querer se matar, que ela vai querer fugir, que ela vai pegar os filhos e jogar no meio do rio. Então, a gente tem que ter calma e atenção. Era essa a resposta? Era essa a dúvida? E lembrar que a vítima, ela vai ser encaminhada pela assistente social. Então, a psicóloga aqui, ela vai fazer... A gente pede, né, doutora Kátia, de 2 a 4, justamente para ser uma coisa rápida, e depois a assistente social vai fazer esse encaminhamento. Boa. A gente bate a bola para assistência social, para o jurídico para a gente. Então, assim, quem é que vai atender a vítima no final? E aí eu falo, por isso que é importante não tirar nos atendimentos, cada área se ater à sua fase do atendimento, porque se a assistente social, no momento do atendimento, ela chega lá e a vítima não quiser mais conversar com a assistente social, onde a assistente social vai encontrar elementos para poder fazer um relatório de encaminhamento para a rede? Porque o assistente social, ele não faz um relatório baseado na fala de terceiro, baseado no que está escrito no grupo, não. Ele faz o atendimento, o relatório de atendimento baseado na conversa que teve com a pessoa a ser atendida e daí coloca na rede. Então, ele vai saber que precisa de demanda psicológica, sim, vai saber, porque no grupo a psicóloga colocou lá o quanto de demanda psicológica precisa, ele vai saber se precisa de demanda da área jurídica, sim, porque a advogada vai colocar lá no grupo, olha, que além das questões, das orientações jurídicas dadas, porque não patrocinamos causa, além das orientações jurídicas dadas, de ir na delegacia, de ir no Ministério Público, de ir na Defensoria Pública, ela vai precisar de um acompanhamento um pouco mais longo. E aí, quem vai dar esse acompanhamento mais longo são as equipes dos centros de referência da mulher. Então, é importante que a gente coloque a mulher no território. Não vamos ficar com essa vítima para nós 2, 3, 4, 5 semanas. Não é saudável, nem para a vítima e nem para a gente, equipe, porque fica uma equipe toda travada nesse atendimento que poderia estar sendo liberada para o atendimento de outra mulher que também precisa dessa escuta. Muito obrigada, Ivana. É isso, é muito importante a gente saber disso, né? Que a vítima, ela não vai... A gente não pode pegar ela pra gente. Por mais que a gente tenha carinho, não dá, porque temos muitas mulheres. Ana Júlia, acho que ela queria falar também. Isso, obrigada, Gi. Boa noite, meninas. Meu nome é Ana Júlia, eu sou da equipe de encaminhamento também. Reiterando o que não sei se foi a doutora Kátia falou sobre a importância de ler o PDF. Às vezes, como a gente no encaminhamento, a gente lê todos os PDFs antes de encaminhar. Uma coisa interessante, porque às vezes, quando a gente lê, por exemplo, eu leio uma vez, aí às vezes eu tem o passo a passo, né? Tem as coisas, tem qual tipo de violência, o que está acontecendo e tal, e no final tem um pequeno relato. Às vezes acontece dela não marcar lá em cima, por exemplo, violência sexual. Embaixo ela relata. Às vezes o texto é enorme. E assim, a gente tem que mesmo ler direitinho. Às vezes acontece de eu não ver uma coisa
e eu, em dúvida, mandar para a Gi, e a Gi falar assim, não, Ju, é isso mesmo? É tal protocolo? Ou você viu que ela falou o negócio embaixo? Por isso que é muito importante ler o PDF, porque tem coisas, às vezes, que a gente não vê e que está lá. Só isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Ana. É isso, gente. A parte jurídica, lê a parte jurídica, a assistência social. Tem tudo lá bonitinho para vocês, onde ela fez denúncia, onde ela não fez, que tipo de violência ela sofreu. Então, essa parte quem vai olhar? Mais a psicóloga. Onde ela fez as denúncias, quem vai olhar? A advogada, claro que todas vão olhar, mas o nome, onde mora, salário, quem vai olhar isso? A assistente social, enfim. É dividido. Talvez eu possa estar falando coisas erradas porque não sou assistente social, mas eu acho que é isso, né? Mas, Gi, para quem tem até interesse em trabalhar com violência doméstica, pode ler tudo, porque vai aprender e depois ela vai poder reproduzir isso numa instituição que ela vai trabalhar, numa aula que ela vai dar. É importante, né, a gente ler o que tem na frente da gente, né? Até bolo de remédio é importante ler. Eu estou aprendendo muito, assim, eu não sabia nada, hoje em dia eu já sei muita coisa. Mas é isso, gente, a gente podia... Só uma coisinha pica, assim, na fala da Kátia. Eu costumo dizer para as voluntárias com quem eu converso que trabalhar com violência contra a mulher prepara você dessas áreas que está direito, psicologia, das áreas que estão do projeto, prepara você para trabalhar em qualquer outra área de atendimento. Verdade. Qualquer outra. Você será um profissional muito capacitado, muito preparado, porque você tem uma atuação e uma visão muito ampla do que é uma vítima, né? Então, você consegue olhar vários cenários, várias possibilidades. Então, se você souber aproveitar essa oportunidade, porque eu enxergo justiceiras não só como um voluntariado, mas como uma oportunidade de aprendizado mesmo. Então, tem que aproveitar essa oportunidade, de fato, aproveitando, olhando todos esses caminhos que a gente disponibiliza, né, nos atendimentos em grupo. Deixa eu só comentar uma coisinha, Giovana. Eu acho que é importante a gente pensar que a gente está fazendo tudo por essa vítima e não ficar carregando essa história da vítima com a gente. Então, o projeto está aí, é um pronto-socorro de atendimento e a gente está fazendo o máximo por essa mulher. E não ficar carregar essa história. Eu sinto isso muito, que as voluntárias às vezes ficam com medo e ficam, sabe? Será que eu vou ajudar? Será que eu vou fazer o que é possível por ela? Então, acho que já o atendimento em si já é o máximo que a gente está fazendo por essa mulher com o projeto. Isso é muito importante a gente pensar nisso, tá? Muito obrigada, Sima. A gente tem aqui duas pessoas com a mão levantada, Andréia e Paulé. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, ou se vocês quiserem digitar, a gente está aqui para vocês. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Eu estou com uma dúvida. Quando a gente faz a ficha cadastral, né, como voluntária, eu sou voluntária do acolhimento, a gente coloca um horário e os dias que a gente está disponível. Só que, não me recordo se foi essa semana ou a semana passada, vocês no grupo geral das justiceiras chegaram a colocar que quem estaria disponível para trabalhar em alguns casos. Então, eu vou explicar isso para vocês. Eu que mandei isso, por quê? Porque a gente estava com muitas voluntárias, por mais que a gente mandava no dia da semana que vocês colocaram lá na inscrição, a gente estava com muitas voluntárias saindo do grupo. Então, demorava muito esse atendimento. Então, o que a gente fez? A gente achou essa nova estratégia que está funcionando, de que jogar lá no grupo e vocês entram. Aquele grupo não vai servir para nada. Na verdade, só vai servir para mim, para Ana Júlia, para Zilmara, para quem está no encaminhamento. A gente vai pegar você, excluir daquele grupo e jogar você para o grupo da vítima. É só para que a gente tenha certeza que vocês vão atender, porque a gente está tendo muitas voluntárias saindo e aí isso não é legal. Então, foi uma forma que a gente encontrou de que, realmente, quem está dentro desse grupo vai atender essa vítima para não ter atraso. E faz 2 semanas que a gente está fazendo isso e os grupos estão fluindo bastante. Está até mais rápido, inclusive. Então, a gente, por exemplo, eu me coloquei à disposição em finais de semana, né? Então, por exemplo, se surgir a oportunidade de eu atender durante a semana e vocês chamarem, eu posso atender sem problema algum. Sim, no final de semana a gente manda, porque
porque a gente tem algumas no final de semana. Então, PDFs que chegam no final de semana, provavelmente vai ser encaminhado para você e para outras 3 voluntárias que marcaram no final de semana também. Mas é assim, a gente manda normalmente para quem marcou a disponibilidade naquele dia. Quando acabarem as voluntárias desse grupo, a gente já vai voltar para o fluxo como é normal. Só foi um teste, na verdade. Ah, tá joia. Bacana, obrigada, viu? Nada. Andréa também está com a mão levantada, se você quiser. Esse grupo, a Ingrid perguntou, na verdade eu joguei no grupo das voluntárias, para que as voluntárias pudessem entrar, mas a gente também segue o fluxo normal, só em casos mais graves que a gente pega essas voluntárias que entram nesse grupo e a gente já adiciona, mas a gente faz o fluxo normal mesmo, é só porque chegaram PDFs muito graves e a gente tinha que ter certeza que as voluntárias iam atender. Giovana, tá me ouvindo? Sim. Eu fiz a pergunta por escrito. É uma pergunta boba. Na realidade, eu queria saber como é que a gente faz quando tenta entrar em contato com a vítima e ela não responde, né? Eu fico meio ansiosa. Então, a gente tem algumas formas, né? Se ela não responde pelo WhatsApp, podem tentar pelo e-mail, que ela deixa o e-mail lá. Caso ela não responder pelo e-mail depois de uma semana, a gente aguarda um tempo. Tem o contato também de confiança. Vocês podem entrar pelo contato de confiança. Caso ninguém responder, vocês podem deixar uma mensagem no grupo no WhatsApp da vítima falando: estamos encerrando o caso porque não tivemos resposta, mas estou à disposição, para que ela saiba que, se ela precisar, ela pode entrar em contato com vocês. Porque não faz sentido a gente ficar com um grupo aberto quando a vítima não responde. Então, o que eu peço é para que, se ela não responde ou se ela fala que ela não quer mais o atendimento, é a escolha dela, a gente tem que respeitar. Então, para que vocês mandem mensagem para ela, falando, a gente vai estar disponível, mas a gente vai encerrar. A gente precisa deixar claro também, porque às vezes, que nem eu não lembro quem falou no começo, a gente encerra, só que a vítima não sabe que foi encerrado. Então, a gente tem que avisar ela, estamos encerrando, porém, estamos aqui. Se você precisar, a gente reabre o caso, né? Enfim, é só isso, assim, porque não faz sentido tentar com a vítima por um mês, porque uma hora ela vai voltar, porque é o ciclo da violência. Ela pede ajuda, e aí ela vai para a lua de mel, e aí ela não quer mais nossa ajuda, e aí a violência começa de novo, e aí ela pede nossa ajuda, então é um ciclo. E o que a doutora Kátia falou a gente está aqui para fortalecer ela, para tentar tirar ela desse ciclo. Então, provavelmente, ela não vai mais querer nossa ajuda, aí depois de um mês ou 2 meses, teve uma vítima que depois de 3 meses voltou a falar comigo. Então é isso, assim, tudo no tempo delas também. Salvo se for alguma situação muito urgente de risco, que a gente pode sim chamar 190, tá? Isso sim. Mas a gente orienta que elas chamem, né? Porque senão casos muito emergenciais, a gente chama 190. Até mas o que vocês verem de caso, desculpa a gente cortar, mas o que a gente vê, se vocês verem de caso emergencial, que não está conseguindo contato com a vítima, avisem as lideranças, tá? É isso aí. Por favor, dá uma olhadinha. Boa noite, é a Roseli que está falando. Eu fiz uma pergunta no chat. Após todos os atendimentos, as técnicas, tudo feito, o que fazer com o contato da vítima? Pois o WhatsApp, o telefone dela vai... Tem aquele telefone indefinidamente? Aí é uma escolha, assim, não tem muito o que fazer. Depois que a gente termina o atendimento, a gente faz a devolutiva e pode, enfim, assim, pode ficar no nosso celular, mas a gente não vai entrar mais em contato, só se ela entrar com a gente. Mas não, você vai ter o número dela. Enfim, não tem muito. Aí a escolha de cada voluntária, se apaga. Uma situação complicada, né? Uma judiação, por exemplo, fazer um bloqueio.
eu me sinto um pouco mal. Ao mesmo tempo, vamos, assim, uma suposição, vítimas que têm maridos complicados. Então, nós vamos ficar com todas as vítimas no WhatsApp. É uma questão aí para se pensar. Só esse aspecto aí que eu não estou sabendo. Roseli, eu vou complementar uma coisa que a Giovana falou, porque ela está dizendo sobre o livre-arbítrio, né? Sobre a nossa questão de humanidade e livre-arbítrio. Então, assim, que pena, a gente vai ficar com o telefone da vítima, aí a gente não vai mais poder falar com ela, porque a gente se apega. Mas o fato é que, assim, a vítima não é das voluntárias, a vítima é do projeto. Então, eu particularmente faço o seguinte, eu que sou da liderança nacional, eu particularmente faço o seguinte, assim que termina o atendimento, eu apago os dados da vítima, porque eu posso ser assaltada, o meu celular pode ser clonado. Eu sei da minha ética, eu sei da minha postura, porque eu assinei um contrato de voluntária quando eu cheguei aqui. A gente tem nossos dados aqui, vamos dizer, um contrato informal, mas a vítima não é da voluntária do projeto. Então, eu sempre aconselho o seguinte, terminou o atendimento, apague os dados da vítima, para a gente resguardar. Ela é do projeto, e o projeto tem uma ligação com o conceito da justiça. Então, apague os dados da vítima, porque você pode estar pondo a vítima em risco, porque você pode ser clonada, o teu celular pode ser roubado, e os dados dela estão lá. Não, eu aconselho para apagar, ou seja, use a sua ética, o seu bom humor, o seu bom senso, mas principalmente proteja a vítima, antes, durante e depois do atendimento. Até é importante pontuar, doutora Kátia, que pela Lei Geral de Proteção de Dados, esse vazamento de dados é cabível de responsabilidade civil e criminal. A vítima pode até intentar... Ou seja, a gente, né, Lu, a gente confia em vocês, né? Confia. Então, assim, mas a gente também confia que vocês pensem de forma mais responsável, ética, no sentido assim, protejam a vítima até o final. Não fiquem com os dados dela, porque... Só essa semana eu soube de 4 casos de WhatsApp clonado. Uhum. Não é? Então, assim, numa dessas você está pondo a vítima em risco sem necessidade. Então, apaga. Apaga, que é a melhor coisa que a gente faz. Eu só continuo sem a resposta do que eu perguntei. É o que eu pretendo fazer, porque também não quero ficar com os telefones de vítimas. Só que eu queria saber em que momento eu apago. Se é ao final de tudo ou após o meu atendimento. Você apague quando a tua consciência achar melhor. Ou quando você deixar de atender, ou no final do atendimento, ou se você desistir do caso. Após a devolutiva, porque na devolutiva, caso a vítima volte, a gente vai ter ali um parâmetro, um histórico da vítima. Então, após fazer a devolutiva, e quando o caso for encerrado, acredito que é o momento ideal, né, para apagar. Mas cada um, né, tem o seu tempo, a sua condição, mas eu orientaria que fosse ao final da devolutiva, que assim, caso que muitas vítimas acabam voltando para o projeto também. Nós temos aquele histórico da devolutiva, já sabemos quem atendeu, o que foi feito. E outra, né, Lu, a vítima vai estar com o nosso contato, de alguma forma, para quem usa os telefones particulares, né? Eu uso o meu telefone dos justiceiros. Eu tenho meu telefone de atendimento de pacientes e meu telefone dos justiceiros, que eu achei mais confortável para mim. E a própria vítima, ela nos acha quando ela quer. Então, tem vítima que me escreve até hoje, a número 39, a número 53, sei lá, estou inventando o número, até hoje ela manda notícia, não manda para gente? Ela nos acha. Elas abrem, às vezes, até outro PDF para contar a história para contar. Delas. Quando ela quer, elas nos acham, nos preocupam. Então, é importante eu sei que, às vezes, quando a gente resgata uma mulher, a gente pode resgatar alguma coisa dentro da gente e ficar aquele apego com a situação, É uma oportunidade. Com a situação, fica aquele apego com a situação, com a vítima, mas nós temos que entender que a nosso papel aqui é de emancipar essa vítima, de abrir as portas para ela que entre no sistema de saúde, de justiça, de segurança pública e tenha uma vida livre de violência. Então, quanto mais rápido for o atendimento, mais rápida a libertação da vítima, mais vítimas nós conseguiremos atender. Obviamente que não é para ser rápido no sentido de atropelar, mas no sentido de eficácia também, e a gente deixar aí com uma felicidade no coração e que fizemos o nosso melhor.
Eu queria saber qual o caso. Tem alguém com o microfone aberto. Gostaria de fazer uma pergunta quando tiver uma oportunidade, por favor? Claro, pode fazer. Pode fazer. Pode fazer, Liana. Oi. Oi, pode Acho que o sinal tá ruim aqui, vocês desculpem se cortar, tá? É assim, vocês estavam falando de se a vítima do ciclo da violência, que a vítima... Acho que tá cortando. O sinal dela tá ruim. Pode voltar, né? Que ela vai voltar depois. Então, eu ouvi ela falar assim, a vítima, ela é do projeto, ela não é do voluntário. Eliana, tá cortando muito. Será que ela não consegue escrever no chat? A gente não está conseguindo entender sua pergunta. Você pode escrever para a gente? Que para onde a vida ela costuma voltar? Para onde ela costuma voltar? Ela costuma voltar para o WhatsApp. Quando a vítima volta, ela costuma voltar para o WhatsApp do projeto ou ela costuma voltar para o WhatsApp das voluntárias que já atenderam ela? O motivo da minha pergunta é o seguinte, porque eu vivi... Ela volta no formulário. Essa situação, 18 anos. Então, eu sei que se a vítima voltar... Mas muitas voltam para as próprias voluntárias, porque já tem uma afinidade, já tem ali uma relação, já sabe a história, então elas mandam mensagem, às vezes, para as próprias voluntárias. Raras exceções preenchem o formulário novamente. Aí a voluntária avisa a liderança que cuidou do caso juntamente, e se for o caso, nós criamos o grupo novamente para acolher essa vítima, porque já aconteceu casos de a vítima não querer continuar atendimento pela questão da lua de mel e depois retornar. Como também tem vítima que bloqueia a gente quando ela não quer conversa, depois ela desbloqueia, aí ela bloqueia de novo. Muitas vezes elas pedem ajuda de novo, mas eu e as meninas em encaminhamento, a gente, em vez da gente baixar um novo PDF, a gente... Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? A gente reabre... Cortou um pouco, cortou muito, então eu só estou explicando que quando a vítima ela pede ajuda de novo, ela faz um novo formulário... Eu não consegui ouvir vocês também. A gente reabre o caso. Se a vítima pede ajuda, a gente reabre. Então, chega na central do encaminhamento, a gente não baixa esse novo PDF, a gente reabre o mesmo caso, a gente pede para as voluntárias entrarem em contato de novo e a gente reabre o grupo. É isso que acontece. Então, eu não consegui terminar a minha fala, né? Porque, assim, o que eu imagino, se eu estivesse no lugar da vítima, é que, assim, eu não iria voltar para o projeto, porque eu ia saber que ia demorar tantos X dias para eu ser atendida. Eu iria voltar para a voluntária, porque eu já ia ter um canal direto de comunicação direto com uma pessoa, né? E assim eu seria mais rapidamente atendida. Então, essa é a minha pergunta. Se a gente tiver um segundo contato direto de uma vítima que a gente já atendeu, como que o projeto orienta a gente a proceder? Então, vocês podem atender ela de novo. Deu para me ouvir? Sim, não tem problema, vocês podem atender ela de novo, só que vocês se ela entrar em contato de novo, vocês avisam uma liderança, a liderança vai avisar a gente, e a gente reabre esse caso, e você pode atender ela de novo, e cada atendimento, ou no final de atendimento, a gente pede uma devolutiva. Mas algumas, na verdade, elas preenchem novamente o formulário
porque às vezes elas querem falar com outras voluntárias, não necessariamente com as que atenderam elas. E aí é isso, a gente manda para outras voluntárias. Tem isso também, às vezes elas pedem, inclusive, que elas querem ser atendidas por outras voluntárias. Entendi. Então, se ela voltar para você, ok, sem problema nenhum, você avisa a liderança, a gente reabre o caso. Se ela não voltar para você e voltar para o projeto, a gente manda para outras voluntárias, não tem problema nenhum, porque, como eu falei no começo, quem a gente precisa focar é a vítima e não no nosso ego e nem na gente, né? Mais alguma pergunta, gente? Sim. E aí eu queria saber, quando ela voltar para a gente vai atender ela e vai dar segmento como se fosse um atendimento novo. Preenche o formulário, dá segmento no atendimento, comunica a liderança e dá segmento como se fosse um atendimento novo. Eliana, se a vítima te procurar, você imediatamente avisa a tua liderança. Imediatamente você avisa o projeto, porque aí o projeto é que vai dar orientação do que fazer, tá bem? Porque às vezes a gente nem tem mais o que fazer. Então, é muito importante que vocês avisem a liderança, porque cada caso é um caso. Não dá para a gente falar, é isso que acontece. Cada caso é um caso. Tem um caso que a vítima foi na delegacia, deu certo, e aí o cara tá solto de novo. O que fazer nesse caso? Aí tem caso onde o cara tá preso, mas é uma saudade de falar, entendeu? Então, cada caso é um caso. Você pode perguntar para a liderança e avisar a liderança sem problema nenhum. Acho que a Tainá queria falar. Era isso que eu queria saber. Perfeito, é se isso a gente encara como um caso novo ou como desdobramento do mesmo caso. Só você... É isso, assim, cada caso é um caso, é só avisar e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Obrigada. Imagina. Gente, eu acho que a gente pode ir encerrando, né? O que vocês acham? Podemos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Lideranças? Não? Podemos encerrar, então? Podemos? Disponibilizar o... Tirar uma fotinho, todo mundo? Abre as câmeras, pessoal, para a gente tirar uma fotinha, por favor. Todo mundo de câmera aberta, para a gente conhecer esses rostinhos dessas voluntárias. 9h35, todo mundo aqui junto, unido, misturado. Isso é que importa. A primeira página, nem todo mundo sorri. Giovana, acho que tem uma voluntária querendo falar. Giovana, você que vai tirar foto? Eu já tirei, eu sou rápida. Agora eu vou tirar das outras telas, espera aí. Só quero saber se eu fiquei bonita nessa primeira tela, viu? Senão você vai ter que tirar. Deixa eu tirar outra para você, vai. Só por você eu tiro outra. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Pronto. Ana, você falou alguma coisa? Não, é porque acho que a Tainá queria falar alguma coisa. Tainá, estamos... Tainá. Você pode falar. Ok. Então, essa vontade que eu aprendi de uma vítima que ela especificou no PDF dela, que foi aplicada no jurídico. Mas aí no grupo foi colocado por outras áreas, obviamente. Tá ruim de ouvir? Tainá, tá muito ruim. Tem como você escrever, porque tá um e aí a gente não consegue... E aí eu queria saber, quando ela voltar para a gente vai atender ela e vai dar esse segmento como se fosse um atendimento novo. Eu não sei quem falou agora. Eu fiquei... Acho que foi a Tainá. Não, então... É como a gente falou, se a vítima... Gente, é difícil a vítima voltar para todas. Ela vai voltar provavelmente para falar que ela conseguiu, ou que eu preciso de uma orientação. É isso que eu queria saber. Não é uma coisa... Tio, posso dar uma ideia que a gente pode fazer? Uma coisa que eu estou sentindo que está faltando? Cada vez a gente aprende, né? Talvez a gente colocar como um caso novo. Talvez a gente colocar
a partir de amanhã nos grupos, uma pequena orientação sobre a questão do contato da vítima e o que fazer se ela retornar para a voluntária. Tá bom, seu pedido Né? é uma hora, doutora Kátia. Não é? Porque aí fica todo mundo sabendo. Eu achei bacana essa coisa. A gente nunca tinha pensado nisso, né? Ana Júlia tá aí, né, para me ajudar. Ela está sempre aqui para me ajudar. Pode deixar que a gente faz isso. Gente, é isso. Lideranças, vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos encerrar essa reunião de uma hora? Eu quero dar um beijo para todo mundo, uma boa noite para todos. Fiquem no projeto mais maravilhoso do Brasil. Hã? A reunião está gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube do nosso... A gente tem um YouTube, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um Tá canal lá no Instagram, vocês podem ir lá e já vai direto. Oi, Ana. Deixa eu só falar uma coisa muito importante, dessas vítimas que voltam e de outras situações. Não atendam sem PDF. É o mais importante, assim, de tudo. Não atendam sem PDF de forma alguma, que é o que nos resguarda. É isso aí. Perfeito. Se a vítima entrar em contato com vocês pelo Instagram e elas sabem que vocês são do Justiceiras, peçam para elas mandarem uma mensagem para o 11 99639 1212. Automaticamente elas vão receber o link para o formulário de vítimas. A gente não pode atender vítima que não faz parte do projeto, tá? Isso é muito importante também. Muito obrigada, Ana, pela colocação. E agora podemos encerrar, né, pessoal? Sim. Beijos. Beijo a todas. Boa noite. Beijo. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, bom descanso.